Olá, amigos, irmãos do grupo íntegro. Eu sou o Thiago Pinheiro Borges. Vou me apresentar rapidamente. É importante isso. Sou daqui de São Paulo, nascido e criado aqui há 43 anos. Casado há 18 anos com a Pamela. Pai de 5 crianças. O Hector, 17 anos, a Júlia, de 16. A Lavínia, de 11, a Catarina, de 8 e a Elis, de 4 anos. É interessante falar um pouco do casamento, né? Primeiro, um ano de casamento muito difícil, eu diria quase insuportável. E depois mais 6 anos muito difíceis. Depois do 7º ano, fala essa crise dos 7 anos, né? Isso aconteceu mesmo, que é onde a gente quase se separou, foi por um milagre assim que a gente não se separa, que eu certamente seria mais um de vocês que sofrem, né, alienação. Ela concorda com isso, pela cabeça que ela tinha naquela época. Então foi porque Deus mesmo quis que eu não fosse, mas foi uma coisa bem traumatizante mesmo. Foi em 2012 que aconteceu. E depois disso, ano após ano, o casamento foi melhorando e hoje, graças a Deus, já faz uns anos que tá tudo muito bem. E a maturidade, né? Isso tem a ver com o trabalho do íntegro. A gente falar sobre maturidade, sobre o que faz um casamento ser bom, ser feliz e, enfim, a gente trabalhar isso na prevenção, né? Vou ter um trabalho bem direcionado, específico para falar com jovens, com adolescentes. Então, isso para mim é muito importante. Eu falei meu nome é Thiago Pinheiro Borges, eu vou usar o codinome Tamandaré nesse trabalho. E daqui para frente, que significa o repovoador. Isso tem muito a ver, né, com o trabalho do íntegro e com a missão, com a nossa missão juntos, que eu vou trabalhar junto com vocês para isso acontecer. Então, Tamandaré é um nome muito forte que eu recebi de Deus, assim, primeiro para a empresa, né? E nós vamos ter uma construtora Tamandaré. Vamos ter várias empresas que vão ajudar na construção desse mundo que a gente quer, né? E aí eu vou falar um pouquinho do íntegro. O íntegro tem, eu acredito, eu não gravei, eu sou muito bom de data, mas engraçado que quando eu recebi esse nome íntegro para um movimento social, eu não sabia, eu não lembro direito que ano que foi. Pode ter aí na casa dos 18 anos, 20 anos, eu não sei ao certo. Tá, mas eu cheguei a fazer cartão de visita há muitos anos atrás. Fiz cartão de visita com o nome íntegro. E aí esse nome eu meio que cansei, sabe? Fiz algumas tentativas de trabalho, de desenvolver alguma coisa e ficou pra lá. E aí foram muitos anos trabalhando para na verdade, desde 2012, tudo que eu faço juntar, né, o trabalho telúrico, o trabalho que tem retorno financeiro, com as minhas metas e objetivos, que é o que eu quero fazer pro resto da vida. Trabalhar na construção de uma sociedade digna, como era antigamente, né? Com valores, onde a gente vai falar de retidão, né? De sentido da vida, de hombridade, enfim, são coisas que a modernidade estão nos tirando, né? Tá cada vez mais difícil. E o trabalho do íntegro é basicamente lutar contra a modernidade. Modernidade é o que muita gente chama de esquerdismo, né? Comunismo, mas o nome correto é liberalismo ou modernidade, pós-modernidade. Tem 200 anos essa estrutura que eu chamo de governo do anticristo, né? O anticristo, eu concebi isso também, recebi de Deus que o anticristo não vai ser um homem, sempre foi um espírito. E ele vem governando, então ele agiu o tempo todo, né? Lá na serpente, Adão e Eva, né? A gente pode dizer que nasce dali o espírito. Mas que é o que ele vem para tentar colocar um sistema, e colocou, né, há 200 anos, um sistema que ensinou as pessoas a viverem ao contrário do que Jesus ensinou. A base do ensinamento de Jesus é fazer aos outros primeiro, né, o que você gostaria que eles lhe fizessem. Então você faz antes, você não fica esperando. E o sistema do anticristo é baseado na corrupção, no egoísmo, na lei do mais forte, na lei do mais esperto.
E a gente está cansado disso, né? Eu estou cansado disso e eu já senti que a minha missão é lutar contra isso todos os dias da minha vida, entende? E o íntegro e todas as ideias que eu venho concebendo nesses 18, 20 anos são para a gente construir esse reino, esse mundo pautado por valores éticos, morais elevados, né? De honra, coisa que também a gente não ouve mais falar. O capitalismo, a modernidade, a globalização, tudo isso, ela dá risada desses valores, né? Dá risada do evangelho, dá risada de tudo que nos eleva, tudo que nos une, tudo que tem poder de fazer a humanidade avançar. A arte, por exemplo, que é uma coisa que é muito importante para a nossa elevação, que nos diferencia dos animais, né? Os animais fazem muitas coisas, mas a arte não tem a menor capacidade de entender o que é arte. Então é só nós, seres humanos mesmo, que temos capacidade. E a modernidade, que de novo as pessoas confundem por esquerdismo, você vê que é arte para a modernidade, né? Uma banana na parede, o homem nu, né, no museu. Então são essas coisas que a modernidade, você vê que ele é um ataque à beleza. A própria beleza física, né, estética. A esquerda, aí sim a gente pode falar que a esquerda é de fato, que é a esquerda pós-moderna, né, não é a esquerda de Stalin, né, de Che Guevara. Você vê que na Rússia, na China, na Coreia do Norte não existe nada disso, não tem movimento feminista, não tem em Cuba, até na Venezuela não tem. Então isso vem dos irmãos siameses Estados Unidos e Israel, né. Então já é uma das coisas para a gente no grupo se alinhar, porque eu sei que tem muitos lá que amam os Estados Unidos e odeiam esses outros países. Mas a modernidade, de onde vem o feminismo que está vitimando vocês e tantos outros, né, todos nós, né, estamos sendo vítimas desse movimento que tem muita grana por trás. E aí eu vou entrar já nesse escopo, né. Essa semana, o presidente da República sancionou umas mudanças terríveis na lei do feminicídio e, de fato, agora praticamente os homens não têm mais como se defender de nada. Não sei se vocês estão ao par do que aconteceu, mas é algo que... E não tem o que ser feito, entende? Nenhum homem vai... Agora mesmo, né, o ex-marido da Cíntia Chagas certamente é mais um cara que está sofrendo de falsa acusação, e a gente não pode esperar que algum desses caras, ou o ministro lá do Lula que foi derrubado, que vá criar algo e vá mudar as leis, não vai, porque é algo que vem do anticristo, é algo muito grande, vem de fora do Brasil. Então, um alinhamento do Brasil com o BRICS pode nos livrar disso, né? Porque nesses países que vão dominar o mundo por séculos e séculos, os Estados Unidos já acabou, já é um império totalmente destruído, não tem mais o que fazer, já foi derrotado por essas novas potências globais, e o Brasil está um pé em cada barco, um pé no barco da OTAN, um pé no barco da China e da Rússia. E aí o Brasil e eu tenho quase certeza que a gente vai se decidir pelo barco que não está furado. Muito pelo contrário, né? Tem toda a riqueza do mundo, praticamente. Então, a gente tem que torcer e até o que a gente puder fazer para fazer o Brasil ir para o lado dos BRICS. Isso certamente pode dar uma mudança nessas leis. Pode, porque na Rússia é crime feminismo. Não existe movimento LGBT, é proibido você, sendo LGBT, você manifestar carinho com uma pessoa do mesmo sexo que você. Então são essas coisas que muitas vezes as pessoas não sabem. Então a gente precisa de fato nos alinhar, entender primeiro, né, esse desenho geopolítico e fazer força para que o Brasil, isso seria uma das nossas alternativas a vencer essa batalha contra o governo do anticristo, contra o sistema global, os bancos, né, internacionais, as multinacionais que roubam nosso país, tudo isso. Então, como não é garantido que isso vai acontecer, o que nós podemos fazer é criar um movimento muito forte, o que a gente pode chamar de uma comunidade, talvez movimento seja um nome meio queimado, né? Então a gente pode dizer comunidade, uma comunidade de homens, principalmente,
de homens de valor, homens corajosos, homens com desejo de aprender, de se desenvolver, de mudar os processos, de ter mais força para vencer os obstáculos da vida de cada um. E tudo isso é o que a gente vai fazer dentro do movimento íntegro, ou da comunidade íntegro, ou da escola de líderes íntegro, que é como eu estou falando também. Então, a gente vai ver qual nome vai pegar, se vocês não se opuserem ao movimento, também é um movimento. A ideia surgiu como um movimento, né? Um movimento social e político. E que a gente vai por fora da política, entende? A gente vai por fora da política. Eu não acredito na democracia, na verdade não tem como acreditar, né? A democracia, e é meio que ela é tão uma farsa tão absurda que é meio vedado o debate, o que é a democracia e quais as opções que nós teríamos para além desse modelo by Estados Unidos também, né? Democracia e capitalismo foram coisas que eles impuseram ao mundo, que é baseado em corrupção, né? Como diz lá em Apocalipse, a grande nação que ensinou corrupção e prostituição ao mundo. Então, através do modelo político, econômico, eles ensinaram corrupção. Não é ensinar, né? Normalizou, institucionalizou a corrupção. Então, o capitalismo é baseado em corrupção, em poder, em o mais forte engolir o mais fraco. Então, isso também não tem nada a ver com o evangelho, né? Nós temos inteligência suficiente para criar um sistema completamente novo. Tem vários nomes desse modelo, e que não é o Estado tomar conta de tudo, né? Como seria no comunismo, e não enfim, o Brasil já fez isso lá com Vargas, né? O Brasil só existe porque nós criamos um modelo completamente diferente, onde o Estado impulsionava as empresas. Isso é o que a China fez também agora, que cresceu 600 vezes em 30 anos em relação ao Brasil. O Brasil encolheu 10 vezes e eles cresceram 10 vezes e o Brasil encolheu 6 vezes. Sei que eu fiz as contas, deu 600 vezes. 60 vezes e 10 vezes, né? Então o Brasil encolheu 10 vezes e eles cresceram 60 vezes, é isso. Aí dá os 600. Então é uma coisa absurda. Você pegar a China dos anos 80 para a China de hoje. Então imagina dois seres, né? Um que era pequeno, muito pequeno, e o outro enorme. Ter uma mudança de tamanho de 600 vezes. É uma coisa, é difícil até de imaginar. Mas economicamente foi o que aconteceu através de um modelo completamente diferente, que para mim é um modelo perfeito. O modelo chinês é um modelo político perfeito. De partido único, de política local, né? Tudo acontece nos bairros e a gente pode criar algo nesse sentido dentro do íntegro. Então toda a política, tudo é realmente democrático, porque as pessoas discutem e essas questões elas vão sendo levadas nas esferas até alguém que vai resolver. Então é que não mostram também, né? Porque a nossa mídia é totalmente ligada à OTAN. Então eles não vão mostrar o que a China virou, né? Então você vê as cidades da China, é uma coisa absurda o nível que eles estão tecnológico, sendo que eles não têm matéria-prima. A China precisou fazer bugiganga no começo dos anos 90, vender a bugiganga que eles conseguiam fazer, mas eles tiveram um projeto, isso que é o mais importante. A China teve um projeto, eles sabem onde eles vão estar daqui 50 anos. Então tá num cronograma, entende? O Brasil não tem projeto desde os governos militares. Quem começou o projeto brasileiro de fato foi Getúlio Vargas, isso é muito importante. Sempre a gente falar que é o pai do Brasil, né? O Getúlio é o grande brasileiro, o maior brasileiro de todos os tempos. Então é uma coisa sempre importante frisar isso, que a gente tem que... Para mim, é o maior político do mundo, da história mundial. Não conheço nenhum que possa ser comparado aos feitos que o Getúlio fez. E que se não fosse ele, o Brasil não existiria. Então devemos isso a um cara só. E aí também eu quero aproveitar o gancho para falar esse poder do um. A logo do íntegro é o número 1, né, no lugar do I. E o 1 é o que é o indivíduo, né? Sou eu, é você, mas também é a unidade. E a integralidade, né? São pessoas se integrando, né? Também tem vários sentidos. Uma coisa integral, completa, tem a ver com maturidade, né? Ser completo é ser maduro completamente. Então, mas o 1 principalmente é o poder de cada um de nós. Então, imagina se Getúlio Vargas tivesse ficado lá na terra dele,
lá no interior do Rio Grande do Sul, milionário, terras infinitas praticamente ele tinha. Se ele ficasse lá, curtindo, fazendo o que ele queria fazer da vida dele, ele vai de cavalo lá do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e toma o poder em 1930. Estamos perto de fazer 100 anos, né, da Revolução de 30. Então, é inacreditável. Um cara sozinho, entende? Lógico que ele tinha outras pessoas, mas é sempre líderes. E escola de líderes, né? Íntegro escola de líderes. Então a ideia é que a gente vá se formando cada vez, eu me tornando um líder melhor e vocês cada vez também líderes melhores. Então é um sistema de encontrar líderes e fazer com que eles se desenvolvam e cresçam como líderes. Mas sempre com essa ideia de que cada um tem o poder de fazer mais que o Getúlio Vargas. E não sou nem eu que estou dizendo isso, né? Jesus falava isso, porque as obras que eu faço, vós podeis fazer maiores do que essas. Então Jesus, né? Mesmo quem não crê, enfim. Mas no íntegro eu acho que a gente tem que sempre falar, porque faz parte da modernidade também. Rejeitar, né, a espiritualidade, é tudo materialista, tudo... Se a ciência não pode provar, então não existe, todas essas coisas. Então a gente tem que confrontar também essas ideias, porque a maior burrice que tem é ser ateu. Entende? Então se você for ateu e quiser vir para o íntegro e não tiver abertura para ver o óbvio, que não tem como existir um universo todo perfeito, tudo assim absurdamente perfeito, cada organismo, cada inseto, e você achar que isso foi feito do nada, desculpa, não dá para você ser um líder, porque te falta inteligência. Então, o importante é ter essa compreensão e essa certeza de que eu posso fazer muito, cada um de nós pode fazer muito, cada um de nós pode mudar o mundo de fato, entende? Com a tecnologia que a gente tem hoje, com tudo, nós temos total condição de mudar tudo, libertar o Brasil e depois o Brasil libertar todos os países do terceiro mundo. Entende? Porque o Brasil é tão rico que só nós podemos fazer isso. Só o Brasil pode ajudar países como Cuba, como a África é muito rica, né? A Europa é pobre, a Europa vai sucumbir junto com os Estados Unidos, já estão, né? E eles não têm nada para oferecer. Eles são países pobres de fato, né? A Ásia também tem poucos recursos naturais do modo geral, mas a América Latina e a África são muito ricas. Então, esse é um novo cenário geopolítico para os próximos séculos, porque a gente sempre foi sabotado, né? Isso que é importante também saber. Como eles avançaram muito, eles sabiam que não tinham riqueza, recurso natural, então eles tiveram que acelerar a tecnologia deles, principalmente armamentista, para virar ser algo ameaçador, né? Todo mundo ter medo de enfrentá-los. Então a gente foi enriquecendo eles, né? Entregando nossas riquezas de graça para eles, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Primeira Guerra Mundial a Europa nunca foi riquíssima, né? Tinha a França que era, né, tinha um certo glamour, uma coisa assim, mas de dominar o mundo, de dominar os outros povos, a China já dominou, né? A China já foi o que ela voltou a ser agora. Então a Europa não. Então é importante também saber disso, que é uma coisa que fizeram uma lavagem cerebral, né? Que a gente aceitar ser dominado pela Europa, achar justo que eles possam viver das nossas riquezas, a gente tem que pagar caro em tudo para que eles possam pagar barato em tudo, com as custas do nosso trabalho e das nossas riquezas. Então isso já está com os dias contados, é uma boa notícia, mas tem muitas coisas para a gente falar. O íntegro, a gente vai tratar muito a questão masculinista, né? Só que a gente sempre vai focar na não vitimização, entende? Não somos vítimas, não ter essa energia ruim de nossa, como tudo é uma merda, não. Eles têm todo o dinheiro do mundo para impor essas leis nojentas, para criminalizar a masculinidade, tudo que eles estão fazendo, né? Todos nós sabemos tudo que eles estão fazendo e que querem piorar, que é para dividir a gente, que é para não termos filhos, não ter gerações futuras, como está na Europa. A Europa não consegue mais reverter a queda de natalidade deles. O Brasil está perto disso, então por isso que o Tamandaré tem muito a ver.
Eu tenho 5 filhos, a gente tem que estimular todo mundo a ter no mínimo 5 filhos, sabe? Para evitar essa curva tão descendente de realmente não ter mais o que fazer. A Europa já é um ex-continente, o sangue, né, as pessoas brancas de olho azul estão com os dias contados no mundo, né, os suecos, os noruegueses, todo esse povo aí extremamente branco, não vai ser extinto, igual quando, né, tem uma espécie de animal que é extinta, todo mundo fica triste. Nós estamos vendo seres humanos, né, serem extintos, etnias, linhagens genéticas que estão sendo extintas. E o mundo vai ser dominado pelos muçulmanos, que tem no mínimo, na média, 8 filhos por mulher. Então, eles já estão dominando a Europa, né? Só ver as seleções lá e vai ser cada vez pior. Os africanos também têm bastante filho. E o Brasil entrou na onda da modernidade, né? Então, os casais ficam segurando até os 40 anos para pensar em ter um filho. Isso é terrível pra gente. E aí quem tem mais filhos são os que têm menos condição psicológica, emocional, material. E isso é outro problema. Então nós temos que estimular as pessoas. A nossa comunidade tem que ser assim, entendeu? Pessoas que buscam evolução, buscam melhorar a cada dia, 1% a cada dia. E que vão ter muitos filhos e que vão fazer com que os filhos tenham muitos filhos. Então a gente tem muita coisa pra gente fazer, muitos projetos, que já estão bem delineados, só precisamos realmente de recursos financeiros para começar a fazer esses projetos darem certo e que um puxa o outro, né? Um vai fomentando os outros projetos. Então, a mensalidade é uma das formas de a gente, né, que é uma contribuição mensal de R$ 24,80, para que a gente faça isso, para que a gente tenha condição de criando esses projetos, criando principalmente a nossa própria rede social, que é um dos grandes objetivos. Mas a gente tem que ter muita gente já dentro do Íntegro. Então, logo a gente vai fazer o site então é isso. Então é o que eu vou devotar a minha vida para desenvolver isso, para desenvolver cada um de vocês e para a gente ser muito grande, ser muito forte, ser um grupo realmente alinhado. É um texto que eu escrevi, que eu mandei para algum de vocês até, falando sobre o mal nunca dorme, mas os bons estão sempre desanimados, cansados, sem foco. E como que a gente vence essa luta? A BlackRock, o que financia o feminismo e o identitarismo, a modernidade, não param, né? Tem todo o dinheiro do mundo para fazer o que eles quiserem, comprar os políticos que eles quiserem, o sistema judiciário que eles quiserem, tudo. E a gente tem o quê? Né? Só a verdade e vai ficar chorando na cama. Então a gente tem que, de fato, né, fazer o máximo que a gente pode. Acordar mais cedo, fazer o que for preciso para a gente vencer. Então eu vou puxar a fila disso, vou viver disso, vou viver desse trabalho, entende? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A estratégia é muito forte. E quanto mais forte for cada um do nosso grupo, mais longe a gente vai chegar, mais coisa a gente vai fazer. Quanto mais você abraçar essa ideia, esse propósito, mais a gente vai poder fazer, mais rápido a gente vai vencer e mais definitiva vai ser nossa vitória. Então, basicamente é isso. Esse é o primeiro vídeo para você entender o resumo. Cada um ajuda o outro a ser melhor. Então, são mini grupos, né, de ação, de alinhamento, de conversa, de amizade, eu diria até de irmandade, né? Vamos funcionar como irmãos mesmo, um ajudando o outro. E irmãos brasileiros, né, e irmãos homens, né? Isso é muito importante. E eu tenho certeza que os resultados vão ser absurdos. Então, deixa aí seu comentário, pode me mandar mensagem, perguntando, comentando, dando ideia, sugestão. Isso é importante também, não é um grupo de debate, de concorrência, para ver quem sabe mais disso ou daquilo. Tá? Não, isso é vaidade, isso não agrega, não ajuda. Então contribua com ideias, com sugestões, isso é maravilhoso. Mas, não gostei, não concordei,
A gente tem... então que o mal nunca dorme, né? Imagina se o traficante lá, o chefão do tráfico, teve uma decisão, tomou uma ideia, não sei o que, e chega lá o cara lá embaixo e fala, não gostei, não concordo. Então a gente tem que ter esse alinhamento, a gente tem que ter essa sabe, todos serem concordantes e esquecer, porque é o que a gente vê na internet, sabe? As pessoas concordam em 90%, mas ficam brigando pelos 10%. Então ignora os 10%, ignora o tanto que você... E entenda também que tem essa humildade de falar, cara, às vezes... Eu uso muito, eu jogo xadrez, eu gosto muito de xadrez, eu acho que é uma das coisas que a gente até poderia trabalhar. Tanto que a logo do Íntegro é um peão, né? Tem muito significado isso também. E no xadrez tem o computador chamado Stockfish, que ele faz as análises, né? Ele é uma inteligência artificial, digamos assim. E aí ele tem várias profundidades. Tem o Stockfish de graça lá, que tem acho que 10 de profundidade, aí tem o outro que tem 18 de profundidade, e tem o máximo lá, que é que nenhum ser humano hoje é capaz de ganhar desse Stockfish mais avançado. E aí, conforme você põe para o Stockfish mais avançado fazer uma leitura de uma partida, ele dá um resultado completamente diferente da Stockfish, que tem a profundidade mais baixa. E os seres humanos são assim. Isso é outro problema das discussões de internet, porque é muita gente tendo muita opinião e não para pensar que talvez ela tenha uma profundidade muito menor. Então por isso que ela não consegue entender, que não consegue concordar. Eu já tive isso, já passei por isso várias vezes, de demorar um tempo para falar, cara, agora eu concordo com aquilo, agora eu enxergo, agora eu entendo. Então, principalmente dentro do Íntegro, é completamente dispensável esse tipo de... eu quero debater sobre isso, sabe? Não é legal. Não temos tempo para isso, entendeu? Sugira, dê sugestões e a gente vai falar sim ou não, mas de vir com discordâncias, dissonâncias, não precisamos. Ok? Acho que deu um tempo já interessante para um primeiro vídeo. Então, até o próximo.